Bom, estamos no ar para começar mais um protesto da Manifesto 55, que são os nossos webinários aqui, acontecem todos os meses. A gente está com o Thomas e com o Roberto aqui no ar também. Vamos esperar um pouquinho, tem gente chegando ainda, então daqui a pouco a gente começa. A gente está com o Thomas e com o Roberto aqui no ar. Já tem pessoas entrando, sejam bem-vindos aí, quem já está chegando. Enquanto a gente vai esperando mais gente chegar, assim, tem gente que vai chegando depois, gente que assiste o webinário depois também. Mas daqui a pouquinho a gente começa. Acho que só vamos dar mais um minutinho, pode ser, gente? Tranquilo. Boa. Apareceu. Estou vendo aqui que temos três pessoas assistindo já. Isso, já tem 3 com a gente. Sejam bem-vindos, galera. Estou vendo que Pedro Gama está por aqui. Essa da galera não consigo ver quem chegou. Vamos lá, então. Acho que a gente pode ir começando e a galera, enquanto vai chegando, vai entrando e vai se engajando na conversa. Então, vamos começar mais um webinário da Manifesto 55, que a gente chama de protesto, que são nossos encontros mensais aqui, em que a gente tenta trazer um conteúdo diferente, rico, para todo mundo da nossa comunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderando em tempos de incerteza, e o que isso quer dizer, o que a gente quer falar. Na descrição do evento a gente falou um pouquinho do mundo que está se tornando VIC, então o que isso significa. Então hoje eu estou aqui com o Roberto, da Prime Sale, e com o Thomas, da Cocriar. Vou pedir, antes da gente começar, só para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho do que vocês já fizeram, o que vocês estão fazendo, o que é Cocriar, o que é Prime Sale. Se vocês puderem explicar aí para a gente um pouquinho, gente, super agradeceria. Pode começar, Roberto? Posso começar. Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao nosso webinar. Eu sou o Roberto, sou sócio da Prime Sale. A gente é uma empresa que começou em Porto Alegre faz quase 6 anos agora. Faz 1 ano e meio, quase 2, que a gente abriu sede em São Paulo, Rio de Janeiro também. Agora estou em São Paulo falando daqui com vocês. E nossa proposta como empresa foi se inspirar no mundo náutico, ou seja, em como é que capitães funcionam velejando, como é que tripulações se organizam para velejar bem, e usar essa analogia, essa inspiração para desenvolver lideranças e equipes de empresa. Então, tem o conceito todo é baseado nessa lógica náutica de capitão, de tripulação. A gente tem sim, usa a ferramenta experiencial para isso, então o pessoal realmente veleja, e a partir do que emerge na velejada em termos de comportamento, de forma de ver gestão, a gente gera desenvolvimento para lideranças e equipes. Então nosso trabalho é sempre baseado nessa experiência de velejar, com um processo depois de significar essa vivência, de gerar aprendizados e planos de ação para gerar mudanças para a empresa. Então, eu sou o Roberto, sou sócio dessa empresa junto com o Cássio. Vim da administração, trabalhei sempre com gestão de empresas, já intermediei negócio entre grandes empresas. Depois que virei sócio do Cássio, comecei a investir bastante na formação de desenvolvimento de grupos, de liderança, de coaching, que é muito a base do que a gente usa na Prime Sale, e também é muito da referência do que a gente vai conversar aqui hoje. Nossa. Já segue o bonde aí, Thomas, e se apresenta aí. Legal. Valeu, Gabriel. Valeu, Roberto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thomas. Como o Gabriel falou, eu sou um dos sócios aí da Cocriar.
práticas colaborativas. A gente é uma empresa pequenininha também de São Paulo, de consultoria. Estamos há uns 10 anos, mais ou menos, aí no mercado. E a gente trabalha, como o nome diz, né, com colaboração, a própria co-criar o nome fala. Nosso foco principal é facilitação de grupos e desenvolvimento de lideranças, né, com foco em práticas participativas, processos participativos. Naturalmente, isso acaba desdobrando bastante para a questão da liderança, né? Um dos nossos braços aí é o desenvolvimento organizacional. Então, como é que a gente pensa as organizações nesse novo contexto do mundo, trazendo o diálogo, trazendo a colaboração para o coração dos modelos de gestão de liderança. Eu originalmente venho da engenharia, eu gosto de brincar que eu sou um engenheiro em recuperação. Durante a faculdade já veio aí minha transição para esse novo mundo, né, e a co-criar eu empreendi ela muito cedo, logo depois da faculdade, junto com a Tamara, e hoje a gente está em 7 pessoas, um modelo bastante em rede, né, a própria co-criar é uma experiência de modelo de gestão alternativo, a gente nunca teve hierarquia, nunca teve chefe, sempre funciona de forma horizontal, então tem bastante história para contar, tanto dos nossos projetos em clientes, né, que a gente trabalha principalmente grandes empresas, mas também governo, ONG, né, diferentes organizações, principalmente com organização de encontros e processos de criação conjunta, né, planejamento estratégico, processos de engajamento de equipe, integração entre áreas, mas também alguns projetos mais extensos, pensando os modelos de organização. Acho que uma coisa que vale mencionar também, né, nossa raiz aí, nossa origem, ela vem de uma comunidade de prática internacional que chama Art of Hosting, a arte de anfitriar em português. Foi inclusive onde eu conheci o Roberto, né? Ele participou de uma formação dessa que a gente organizou em Porto Alegre. Acho que foi 2010, né, Roberto? Por aí, 2011? Nem lembro. Acho que foi 2013, Thomas. Já foi mais pra frente. A gente começou com isso no Brasil em 2006. A primeira turma que teve esse treinamento no Brasil foi em 2006, eu ajudei a organizar. E já teve dezenas no Brasil, centenas no mundo, milhares, talvez até desse treinamento. E é uma prática raiz, mas a gente acabou expandindo para outras linhas também, né? Assim como o Roberto aí, coaching, design thinking, então a gente abriu o leque aí, hoje trabalha com diferentes abordagens, metodologias, com foco na colaboração e processo de... Muito legal, gente. Você deu para sentir o nível, quem já está acompanhando o protesto aí, da galera que a gente está aqui hoje, para ter esse papo super bacana. Então, vamos começar, de fato, o protesto, depois dessa mega apresentação do Roberto e do Thomas, a falar um pouquinho do que é essa liderança em tempo de incerteza, o que a gente quer dizer com isso, explicar um pouquinho sobre o que é o VICA, o que é o VUCA, que é o VUCA em inglês, né? Então, gente, queria que vocês pudessem explicar um pouquinho o que é esse contexto VICA, que a gente fala que o mundo está se tornando volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? O que isso quer dizer e de onde vem essa mudança, que tem muito essa questão desse paradigma que a gente está passando de se tornar de uma era industrial para uma era digital. Então, as coisas são muito mais difíceis de ser previstas e a gente não consegue saber o que de fato as nossas ações, quais são os resultados das nossas ações, que resultados elas vão ter e o que quer dizer, como são esses ambientes, o que isso quer dizer. Então, falem um pouquinho aí sobre explicar esse contexto VICA e um pouco desse paradigma na experiência de vocês, né? Então, acho legal de começar trazendo um pouco de retrospectiva para essa história, falando mais de mundo de negócios. A gente, até o fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o modelo de gestão das empresas funcionou sempre baseado numa lógica industrial, onde o mercado era mais previsível, as mudanças eram mais lentas, onde tu conseguia ter mais controle sobre os processos de forma geral, até sobre previsão de demanda, sobre como é que concorrentes se posicionavam, sobre como é que poderiam entrar novos entrantes no mercado, e o conhecimento técnico para uma liderança era o ponto, talvez o ponto-chave, talvez o ponto principal para ele exercer essa liderança dele. Então, o mundo dos negócios, o mercado funcionou nessa lógica até relativamente pouco tempo, que é fim dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí a gente passou nessa época por uma transição, por uma revolução digital, que é o que mudou bastante todo esse paradigma. Então, de lá para cá, a gente está vivendo num contexto de mundo onde é muito mais difícil de prever, de controlar
tudo, desde questões internas do negócio até questões internas. Então, o mercado muda muito rápido, as empresas se posicionam de forma diferente muito rápido, novos entrantes entram de formas completamente novas, de vanguarda, novas abordagens. O consumidor, o jeito de consumir também está mudando muito rápido, o jeito que as pessoas funcionam dentro da organização, o jeito que elas se veem como trabalhadores, o jeito que vem trabalho, tudo isso hoje em dia é muito mais volátil. Então existe uma forma de funcionar, uma forma de liderar. E essa transição está acontecendo ainda, então as empresas em geral ainda têm dificuldade de adaptar o seu modelo de gestão, que sempre foi numa lógica industrial, para essa lógica digital. Então, falando de cultura, de modelo de gestão, existe ainda muita dúvida de qual é o posicionamento, de como se posicionar nesse contexto. E isso é claro que reflete liderança também. Então, as lideranças são reflexos dessa cultura, desse modelo de gestão. Então, também ainda é muito nebuloso e se fala sobre coisas muito abstratas ainda, de o que é uma liderança hoje em dia, como se posicionar como líder hoje em dia. Então, acho legal começar com essa retrospectiva. Legal. Acho que posso complementar um pouquinho. O Roberto já trouxe bem aí o cenário. Talvez entrar um pouquinho mais no conceito do VICA, né, ou do VUCA, como a gente mencionou ele, acho que vale destrinchar um pouquinho. Acho que eu saiba, né, eu não sou especialista nesse conceito, mas o termo, né, essa sigla, ela surgiu, acho que primeiro no contexto americano militar, no final da Guerra Fria, né, os americanos, a inteligência americana começou a descrever o mundo sociopolítico internacional como um mundo VUCA, né, em inglês, o U de uncertain, em português fica I de incerto, né. Então, o V de volátil, ele tem a ver com a velocidade de mudança, que o Roberto já descreveu. Cada vez mais o mundo está volátil, as coisas mudam, você não tem mais estabilidade, né? O I de incerto, então você não consegue mais prever. Além das mudanças serem rápidas, elas são imprevisíveis, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã. O C de complexo, que esse é um que vale explorar mais a fundo, não vou entrar nisso agora, mas certamente vai tocar isso para frente. Então, isso tem principalmente a ver com a relação de causa e efeito, né? A complexidade, que não deve ser confundida com complicado, né? Muita gente mistura o conceito de complexidade com complicação, e não é bem diferente. Então, o complexo tem cadeias de causa e efeito muito grandes, e às vezes difíceis de serem percebidas. Né? Você tem múltiplas perspectivas diferentes, às vezes influenciando o mesmo sistema, né? Vários atores com visões diferentes. E, por fim, o ambíguo, o A da sigla, que tem a ver com a falta de uma resposta certa, né? Você olha para uma mesma situação, ela pode ser interpretada de vários jeitos. Você pode olhar para um lado interpretado de um jeito, por outro de outro. Então, você não tem mais certo e claro. Né? Então, esses são 4 aspectos desse momento do mundo que a gente vive que estão se intensificando. Eu acho que a entrada na tecnologia digital ela é um grande catalisador para isso, mas certamente não é o único. A gente pode entender isso como uma coisa muito que vai além da revolução digital. Você vê a questão das mudanças sociais, ambientais, né, desigualdade social aumentando, as questões ambientais seríssimas, mudança climática. Então, a gente tem problemas coletivos como sociedade cada vez mais complexos de grande espectro, que trazem essa incerteza também. E para o lado do mercado, né, como o Roberto já trouxe bem, tem alguns exemplos bons aí, né? Eu acho que um dos clássicos é a fotografia digital e a Kodak explodindo no meio do caminho, né? Que não percebeu a mudança há tempo. O Uber entrando, revolucionando o mercado de transporte urbano. Essas Airbnb chacoalhando os grandes hotéis, né? Então você vê pequenas startups de tecnologia dominando mercados muito rápido. Então um cara que está lá acostumado há 30 anos, sentado na cadeira de CEO dele, a fazer os planejamentos estratégicos com visão de 10 anos, porra, de repente, em 1 ano, 2, um mercado inteiro se reinventa. Chega um novo entrante que, vira de ponta cabeça. Então, como é que você lida com as ferramentas do passado, né, de gestão, que o Roberto descreveu, da visão taylorista das organizações, mecanicista, né, industrial? Como é que você lida com isso? E é aí que a nossa conversa começa, né? Muito legal, gente. Obrigado por compartilharem sobre isso. E acho que tem até essa questão de, cara, se a gente quer trabalhar mais colaborativamente, essas são questões que surgem, né? Que vão emergir desse processo de trabalhar colaborativamente, porque você vai ter, tipo, cada ser com uma visão de mundo, com uma perspectiva, e, cara, isso vai deixar o processo mais rico, mas deixa ele muito mais complexo, e essas coisas vão surgir mesmo dentro das organizações, assim. Então,
como que as lideranças, assim, eu queria ver dentro da visão de vocês, assim, como as lideranças têm lidado com essa complexidade, com esse mundo se tornando cada vez, passando por esse paradigma do industrial para o digital, estão sabendo lidar bem, a galera fica perdida, o que tem emergido da experiência de vocês aí, com base no que vocês já viveram dos líderes, como eles se sentem, assim, eles tentam partir para um lado de controle e tentar controlar as coisas que não vão dar para controlar, ou eles aceitam isso e veem como eles podem trabalhar e aí partem para um lado mais de colaborar com a equipe, colaborar com a rede que eles têm. Como é que vocês têm visto acontecer? A gente falou muito do externo, né? De o mundo está mudando, mas como isso tem refletido dentro de pessoas, dentro das organizações como líderes? Eu queria ouvir um pouquinho desse contexto de vocês. A gente na Prime SEO trabalha bastante com liderança e o mais comum que seja empresa grande, de segmentos mais tradicionais de mercado, e dá para ver claramente que ainda é muito nebuloso como ser um líder hoje em dia com todas essas mudanças, com todas essas incertezas. E aí o que eu vejo bastante são essas lideranças, pessoas que estão nas empresas recorrendo aos caminhos tradicionais, ou seja, os caminhos que são baseados nessa lógica industrial, para tentar aplicar nesse contexto que é muito diferente hoje em dia. E aí que torna mais difícil ainda, porque o que sempre funcionou muito bem, por exemplo, como liderança numa lógica industrial, hoje em dia já não dá tanto resultado. E aí isso gera mais angústia, mais conflitos internos e até de relacionamento entre times de liderança ainda. E uma coisa que eu percebo bastante é tentar pegar os padrões do passado e recriar eles, renovar eles. Ou seja, antigamente era muito fácil a gente conseguir estabelecer alguns modelos de liderança, por exemplo, e dizer que um líder que funcione assim, assim, assado, com essa lógica vai funcionar. E realmente funcionava, porque era tudo mais previsível, era tudo mais possível de ser controlado. Alguém que dominasse muito bem os processos técnicos teria um desempenho alto, querendo ou não. Então, tu querer usar essa lógica e aplicar nesse mundo de hoje, não dá tanto resultado. Então, acho que a mudança que deve ser feita, e que alguns negócios estão começando a perceber já isso, é que investir energia para tentar controlar, para tentar prever já não vai dar resultado. Investir energia para tentar encontrar um modelo de como é que é ser líder e as regrinhas de uma receita de bolo também não vai funcionar. Então, hoje em dia, existe muito modelo de liderança vindo à tona novo. Há pouco tempo atrás, o grande modelo falado nas empresas era o Leader Coach. Agora tenho ouvido falar muito de liderança criativa. Todos são modelos que são muito ricos, na minha opinião, como uma referência. Então, são ótimos guias para ter alguns balizadores, para ter referência mesmo. Mas não são aplicáveis a qualquer realidade, a qualquer contexto, qualquer pessoa. Eu acho que a iniciativa agora, que tem que ser feito agora, nesse momento de mundo, é muito de parar de tentar encontrar modelo, receitas, fórmulas, e muito mais de aumentar a percepção sobre alguns pontos. Sendo prático em relação a isso, liderança. O jeito que eu vou me expressar como líder deve depender diretamente do meu perfil comportamental, ou seja, de como é que eu funciono, e aí vai muito de autoconhecimento isso, em relação ao time que eu estou à frente, ou seja, o grau de experiência da minha equipe, vai falar muito sobre isso, o tamanho da minha equipe, se ela está disposta geograficamente em locais muito diferentes, ou se está concentrada num lugar só, ou seja, como é que a minha equipe vai falar muito sobre como é que eu devo me expressar como liderança. Outra coisa é a cultura da empresa, o negócio que eu estou, o contexto atual do negócio, ou seja, qual momento que esse negócio está, qual é o meu desafio na posição que eu ocupo. Por exemplo, uma liderança que é um gerente de marketing vai ser exigido de uma forma muito diferente que um gerente financeiro, por exemplo. Então, acho que o caminho hoje em dia é muito de entender qual é o meu perfil comportamental, quem são as pessoas que eu estou liderando e qual é o meu contexto especificamente. Esse tripé acho que vai ser um bom guia para direcionar como é que eu devo me expressar como líder. E aí o desafio em relação a isso não tem resposta pronta, ou seja, tem 3 variáveis envolvidas nessa história, e são 3 pontos que mudam bastante, né? Eu vou mudando ao longo do tempo,
a minha equipe cada vez mais tem turnovers alto, muda rápido, e o contexto, como a gente está falando agora há pouco, ele é muito volátil. Então, esse é um exercício contínuo, ele não tem, fiz uma formação de liderança agora nessa linha, estou pronto. Ou então, fiz tal curso, fiz tal não sei o que, estou resolvido. Ele é um processo contínuo de olhar para esses 3 pontos, por exemplo, e ir pensando como é que eu devo trabalhar como liderança. Sei que o Thomas também trabalha bastante com isso, então quero ouvir o que ele pensa sobre essa história. Acho que a gente tem uma visão bem parecida, né, Roberto? A gente se complementa bem, então acho que eu vou puxar do teu gancho aí e entrar um pouco mais a fundo também. Para mim, acho que antes de entrar na característica dessa nova liderança, para mim é bem importante reconhecer uma mudança bem profunda de modelo mental que precisa acontecer. A gente tem pressupostos por trás do que é ser líder, na lógica mecanicista, né, industrial, como o Roberto está usando o termo aí, e nessa nova lógica mais em rede, né, uma atuação de organizações mais em rede, que são bem diferentes esses pressupostos. Tem uma autora que eu gosto muito, uma americana chamada Margaret Whitley, escreveu um livro, Liderança e a Nova Ciência. Ela é uma pessoa bem interessante. Tem um texto dela que chama Liderança na Era da Complexidade, né, que fala justamente sobre as metáforas de liderança e as posturas de liderança. E ela traz duas visões meio contrapostas. Ela usa a metáfora do líder-herói, o líder tradicional, da visão mecanicista, e o líder como anfitrião de conversas, né, mais do que anfitrião de uma festa, né, mas a metáfora do anfitrião é aquela pessoa que recebe e cria espaço para os outros poderem atuarem, como a metáfora para o líder nesse novo cenário. E a grande maioria dos nossos líderes hoje, né, entrando um pouco na tua pergunta, Gabriel, eles ainda estão muito presos na metáfora do líder-herói. A gente foi educado desde a escola, né, as faculdades de administração hoje ensinam um modelo de gestão e de liderança ainda que é o líder-herói, é o cara que tem que bater no peito e falar, meu, deixa comigo, eu sei... Uma direção bastante centralizadora de liderança e um líder que tem que carregar o piano quase que sozinho. E é uma posição, uma postura, mais uma posição, né, uma forma de se enxergar e se colocar no mundo para o líder muito pesado. Então eu vejo muitas pessoas em posições de liderança hoje sofrendo com isso. Porque o contexto VUCA que a gente descreveu agora, né, com esse modelo de liderança não combina, não encaixa, né? O cara fica totalmente sobrecarregado, as pessoas surtam, muito burnout, e está rolando um convite cada vez maior que poucos estão conseguindo aceitar e entender, para você deixar de ser o cara com as respostas, como o Roberto falou, né? Assumir a sua ignorância, não tem muito a ver com ego também, é um trabalho de autoconhecimento profundo, que também o Roberto mencionou já, né? De olhar para dentro de mim e falar, pô, mas quem sou eu sem ser o cara que sabe todas as respostas? E como é que eu consigo trazer mais perguntas do que respostas prontas e criar espaço para que essas novas respostas sejam criadas a partir da interação de diversas visões divergentes? Por isso a colaboração, né? Você já mencionou isso algumas vezes, Gabriel, da colaboração. Acho que ela não é óbvia, né? Muita gente ainda olha para a colaboração como um custo e não como uma oportunidade. E eu acho que tem que entender o porquê da necessidade da colaboração. Porque se você tem um cenário VUCA no mundo, nenhuma pessoa sozinha tem as respostas. Então, aquela visão do líder-herói em cima do morro, né, com a bandeira na mão, falando, vamos lá, que me sigam para o alto e avante, né, isso não dá mais, assim, esses caras, eles estão sofrendo muito. Então, como é que você muda essa postura para criar espaço para conversa, né, põe atores diversos, diferentes stakeholders, cada um com um pedaço do quebra-cabeça, juntos em torno de uma roda, para que cada um traga a sua perspectiva e a inovação real aconteça, né, a partir da diversidade de visões. Isso é uma habilidade completamente diferente, né? Você passa muito mais a ser um facilitador como líder do que um gestor ou um chefe, né? Você para de dar ordens e de dar direção e passa a criar espaço para que os outros possam interagir, que é uma habilidade que a gente não é óbvia, né, para a gente. Então, acho que essa é a transição básica que está acontecendo aí para os modelos de liderança. E, ao mesmo tempo, acho que o Roberto também mencionou isso, não cair na armadilha de achar que esse tipo de liderança é a bala de prata, né, resolve todos os problemas. Eu acho que, em certos contextos, a liderança tradicional ainda funciona, né? Então, é uma linha de montagem, é para otimizar a produção de carros, beleza, gente, vamos controlar. Agora, é para gerar uma solução para um problema que ninguém tem a clareza de qual ele é e precisa de inovação, a liderança tradicional não vai funcionar. Então, acho que ter essa flexibilidade de adaptar o seu estilo de liderança para o contexto é super importante, que acho que também o Roberto falou disso aí. Legal, muito legal, gente. Eu acho que o Roberto falou tudo quando ele disse que o líder tem que se conhecer, conhecer a equipe e conhecer o contexto. Assim, eu acho que é muito essa questão de
cara, qual o contexto que eu estou vivendo, quais são as minhas fortalezas, com quem eu estou trabalhando, né? E eu acho que assim, adaptar seu modelo de liderança, né? Acho que, como o Thomas falou, também existem momentos que um líder mais controlador e que vai, tipo, dar a solução, talvez porque tem mais experiência, faça mais sentido do que, às vezes, um líder que vai ser colaborativo e não vai chegar na solução de uma maneira rápida e eficaz que o ambiente pode existir, que o contexto pode exigir, né? E aí o Thomas também comentou, quer falar alguma coisa, Thomas? Não, eu só estava pensando se não seria uma hora legal também de trazer daquele modelo do Cinefin como pano de fundo, mas fecha o raciocínio aí se achar que vale, eu posso trazer. Tá. É que você tinha comentado também antes sobre o líder facilitador, né? E a gente fala isso bastante dentro da Manifesto. Eu acho que na Prime Sales vocês devem falar bastante sobre isso também. Na Cocrial, acho que os processos também devem usar muito de um líder facilitador e que está buscando mais a colaboração. Eu queria entender de vocês o que vocês acham, como isso colabora nesse ambiente, assim, de uma maneira com mais extensão. E não só esse, né, mas também um líder criativo, outras formas de liderança, assim, como vocês veem cada um agregando nesse contexto. Legal. Posso sugerir, então, Gabriel, de segurar um pouco essa pergunta, porque acho que essa contexto que a gente pintou agora, né, de que a liderança, nova liderança que a gente está escrevendo serve em alguns contextos e outros não, eu acho que trazer um pano de fundo de onde isso serve, isso não pode ser legal, antes de explorar mais a fundo o estilo de liderança que lida com a complexidade, né? O que você acha, Roberto? Boa. Tá. Vou compartilhar a imagem, então? Tem uma imagenzinha que eu separei aqui, mas para quem está assistindo, o modelo que eu estou me referindo aqui, ele chama Cynefin, é um cara da IBM que desenvolveu, em português ele iria como Cinefin, C-Y-N-E-F-I-N, Cynefin. É o Dave Snowden, o nome do cara que desenvolveu esse modelo, o cara foi da gestão de conhecimento da IBM. Um modelinho super simples que eu gosto muito, que o Gabriel compartilhou aí na tela, não sei se estou conseguindo enxergar. Tá, mas é um modelo que divide em quatro quadrantes, né, 4 setores, os tipos de problema e contextos que a gente vive. Tem como o pessoal avisar? Você está vendo? Não muito, né? Não sei. Tá aparecendo ali, eu consigo ver aqui. Tá aparecendo. Legal, show. Então, eu vou passar, é claro, isso dá para fazer um webinar inteiro só sobre esse modelo, né? Eu não vou entrar nele a fundo, acho que a ideia não é explorar ele em profundidade, mas só deixar ele de pano de fundo para nossa conversa seguir, para a gente ter em mente, né, esses diferentes estilos de liderança e onde aplicar. Então, no lado direito aí, é o que o Snowden chama do domínio dos problemas ou dos contextos ordenados. Ele divide em 2 níveis, os óbvios ou simples na parte de baixo e os complicados na parte de cima. Mas os dois têm uma característica comum, que as cadeias de causa e efeito são claras, né? Você consegue entender se isso, então aquilo. Nos óbvios, você bate o olho e entende. Nos complicados, você precisa de uma certa análise, você precisa de especialistas, né? Você precisa chamar um engenheiro que entende todo o processo para poder analisar. Mas os dois são ordenados. E os da esquerda são desordenados, né? O complexo, e tem cadeias de causa e efeito que não existem, mas são difíceis de prever, com antecedência, e o caótico não tem. O caótico você já nem consegue estabelecer causa e efeito. Os da direita, né, o óbvio, você tem boas práticas, melhores práticas, é aquele domínio dos processos replicáveis, que é isso que a gente estava falando, né, Roberto, que é onde a lógica mecanicista funciona bem. E as organizações tradicionais tentam criar ambientes óbvios, né, onde você pega a regra, pega um processo estruturado lá de contabilidade, de engenharia e aplica, cara. Então você passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Né, pagamentos, controladoria, contabilidade, né, o contador faz isso lá, são regrinhas. Então, você simplesmente consegue aplicar essas melhores práticas e lidar com os problemas. Né? Você entende qual é o problema, categoriza em qual prática usar, responde. O complicado, você precisa de uma análise mais profunda. Então, você percebe qual é a questão, você sente, né? O primeiro passo é sense. Aí você analisa, faz todo um processo de análise com especialistas, responde. Mas você ainda tem algumas poucas respostas certas, né? Você usa boas práticas. Aí no complexo, que é o domínio que a gente vai conversar agora, que eu acho que é o que é onde mais vale, né? A gente entender um pouco melhor, a lógica da análise do especialista ela não funciona, as melhores práticas não existem. Você precisa de práticas emergentes, que o Snowden chama. Então, você precisa criar novas práticas, você precisa criar novas soluções que não estavam pré-estabelecidas. Não adianta você se referir ao que foram as soluções do passado para tentar resolver os problemas do futuro. Então, o que ele sugere aqui, antes de analisar, antes de olhar para o problema do sensing, né, ele fala probe, ele fala experimenta. Então, ele fala muito de prototipação.
Então você precisa testar com pequenas experiências, né, fazer sondagens de possíveis soluções com visões divergentes, que a gente comentou, para depois sentir e depois responder. E o caótico, não vou nem entrar muito, mas é um incêndio, né? Tipo, torres gêmeas foram atingidas pelo avião, vai cair, você tem que agir primeiro. Aí a liderança extremamente autocrática é muito bem-vinda. É bom alguém que entende falar, gente, agora corre escada abaixo, vai cair o prédio, não precisa conversar, não precisa aplicar melhor prática, não tem processo nenhum. É emergência, né? Causa. Assim. Então, o domínio que a gente vai conversar aqui acho que é mais do complexo, que é um tipo de questão que a gente pouco sabe lidar hoje em dia. E muitas vezes o problema é que a gente aplica a lógica do óbvio ou do complicado no complexo. A gente tem que usar as melhores práticas para resolver os problemas de alta complexidade, e aí ferrou. Porque a gente fica patinando, né? Fica dando volta e não consegue resolver. Faz sentido? Como é que soa isso para vocês aí, Roberto, Gabriel? Esse modelo encaixa muito bem com a nossa conversa, e até tem alguns ganchos para a gente pegar a partir disso. O Guto comentou até do quadrante do complexo, acho que conversa bastante a lógica com o modelo de Lean Startup, né? Que é tu levantar hipóteses, tu cria um protótipo que seja possível de validar isso, joga na rua, obtém respostas, já aprimora e já vai para uma versão nova. Então, concordo bastante com esse tipo de modelo. Acho que é uma referência muito legal para empresas de tudo que é tipo de tamanho para funcionar e até para pessoas, como comportamento mesmo. E um outro gancho que eu queria pegar também é sobre o que você já trouxe antes da colaboração, de como é importante. Hoje em dia a gente ainda ouve muito o discurso da colaboração como se fosse porque colaboração é bacana, porque colaboração é um discurso bonito. Mas, no fim das contas, hoje em dia a colaboração é para requisito, é para resultado. Não tem mais como alguém puxar a frente sozinho, vai estar no peito sozinho. Não tem mais como todo mundo ter o conhecimento que é necessário. Não tem mais, esse tipo de coisa não funciona mais. Então tem que ser multidisciplinar, tem que ser coletivo para ir longe, sabe? Então a colaboração não é uma lógica de bacana, de bonito, é resultado mesmo. E aí um dos grandes temas que a gente trabalha é esse, e o quanto é difícil para as empresas entenderem que entre as equipes tem que ser discutido de que forma que a gente trabalha de forma integrada, ou seja, que processos que a gente vai usar de gestão do time para trabalhar de um jeito único, alinhado e para a mesma direção. Mais ainda, quando a gente pensa em áreas de negócio, unidades de negócio, em plantas diferentes, isso é uma demanda que recebe muito isso. É completamente ainda... são bolhas que as empresas ainda usam, e o quanto que pequenos processos de trabalho de forma integrada, de gerir um time de um modelo em que gere alinhamento, em que tenha objetivos claros e alinhados, o quanto que é um resultado que aparece rápido e o quanto que impacta, mas o quanto que ainda é difícil de incorporar esse mindset e de fazer isso de uma forma perene na empresa. Então, acho que esse tema é muito pertinente de ser aprofundado, tá? Acho que tem um cuidado, a gente já mencionou isso antes, né, Roberto? Acho que você está falando enfaticamente do tem que ter colaboração, e eu concordo no domínio do complexo. Né? Eu acho que também tem, da mesma forma que muita gente tenta resolver os problemas complexos com a lógica do complicado ou do óbvio, né, aplicando boas melhores práticas, processos mecânicos, eu acho que também existe o risco, isso é bem menor porque a gente sabe fazer pouco a colaboração, mas a Cocriar, por exemplo, eu falei que a gente é um case de modelo organizacional inovador, a gente viveu outro extremo, porque a gente foi radical para a colaboração, né, assim, todo mundo tem que participar de tudo, as decisões são todas por consenso. Então, para comprar uma nova impressora que custa R$200, os 5 sócios tinham que sentar numa roda e debater aquilo, e aí todo mundo tinha que botar o dedão para cima para aprovar uma compra. Então, a gente chegou a quase se paralisar por excesso de colaboração. Então, ao mesmo tempo, né, eu acho que ter essa sensibilidade de que domínio daquele você está lidando, por isso eu quis trazer o Kineve, então, logo no começo da conversa, né? Porque se você está num domínio do óbvio, comprar uma impressora, que difícil pode ser, né? Vai lá, pesquisa 3 preços, escolhe a mais barata, compra. E você fica aplicando a lógica do complexo, né, de trazer múltiplos stakeholders, decidir junto, de forma colaborativa. Também acho que é delicado, né? Então, acho que o primeiro ponto, pouca gente entende que os problemas são complexos hoje, que boa parte dos problemas são complexos, aplicam a lógica do complicado no complexo. Mas cuidado para ir para outro extremo, né? Então, acho que só isso. Acho que partindo do pressuposto que a gente tem que conhecer o nosso problema como complexo, que a gente está olhando para o domínio do complexo, que tipo de liderança a gente precisa? Acho que aí sim, né, com esse cuidado, a gente pode aprofundar essa reflexão sobre o estilo de liderança. É isso, Roberto. A colaboração, cara, é uma das habilidades centrais
e que a gente também é treinado a não fazer, né? Está treinado a agir sozinho, ter a resposta certa. Legal. Cara, a gente acabou de receber uma pergunta. A gente acabou de receber uma pergunta aqui, eu já vou emendar ela com algumas coisas que eu anotei, porque eu acho que o Thomas foi muito assertivo em falar essa questão de tratar problemas complexos como complicados, e isso com certeza gera problemas, né? E ali no esquema que você mostrou, tem essa questão de práticas emergentes, né? Novas práticas, coisas novas para experimentar, e eu acho que entra muito nesse negócio do Lean Startup também, né? De, pô, tentar, não tá dando certo, pivota e muda a estratégia. Eu acho que isso conversa muito com o modelo que você falou, até da co-criar, né, Thomas? Acho que faz muito sentido. E a pergunta que tem aqui, eu acho que a gente consegue fazer um link para começar a falar sobre essas práticas emergentes, e a gente pode entrar em, por exemplo, como você falou, de tomada de decisão, a tomada de decisão que, por exemplo, Reinventando Organizações traz, mas a pergunta que tem aqui, eu vou compartilhar aqui, é da Alicia. A Alicia fala que como a gente pergunta assim, como vocês veem o processo de transformação de liderança em empresas complexas, empresas com anos de experiência no mercado, com muitos anos no mercado, onde se tem um perfil de profissionais muito antigos, mas com crescentes profissionais jovens, e que modelos tradicionais não funcionam mais. Então, como é que você vê tipo, esse contexto assim, onde que a gente tem empresas com lideranças antigas, que mais que ela fala aqui? Que tem um mercado complexo, que tem jovens entrando, totalmente um modelo VUCA aí de empresa, né? Como é que vocês têm visto assim, o modelo tradicional não funciona? Que aí acho que a gente pode começar a trazer essas novas práticas emergentes e começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Sobre isso, um ponto que eu vejo como importante é um olhar macro antes de olhar o micro, que são as lideranças, que é a cultura. A liderança tem que ser balizada por uma cultura corporativa muito forte, muito bem disseminada internamente. Então, a cultura dessas empresas mais tradicionais, conservadoras, foi pensada, foi criada numa lógica antiga. Então, acho que um trabalho de olhar para a cultura novamente e ver se realmente faz sentido hoje em dia ainda, se é por aí mesmo, é um primeiro passo importante. E quando eu falo cultura, sendo prático, é pensar bem em propósito, aquela nossa antiga missão, ou seja, o que faz na nossa empresa, o que faz sentido a gente trabalhar como um grupo, o que é essa empresa, para onde a gente quer ir, quais são os nossos objetivos, quais são os pontos que a gente vê que quem está dentro de casa aqui tem que funcionar a partir de qual lógica, ou então não pode funcionar a partir de qual lógica. Então, acho que um primeiro passo muito importante é rever a cultura da empresa. Essa cultura da empresa fazendo sentido, estando forte, bem disseminada, aí vai ser um baita já embasamento, um balizador de como é que a liderança vai agir. Inclusive, vai facilitar bastante, vai esclarecer bastante para quem está lá dentro que a empresa, que faz sentido para a empresa como comportamento, como atitude, como jeito de funcionar em relação às equipes, às pessoas, às áreas. Então, acho que nesse contexto de empresas tradicionais, grandes, conservadoras, acho que o primeiro ponto é esse, é rever cultura. Perfeito. Tem uma citação aí de um guru da administração, não vou lembrar quem que ele fala culture eats strategy for lunch. Ele fala, tipo, a cultura come a estratégia para o almoço, né? Então, tipo, quanto que a cultura ela é muito mais relevante que qualquer plano estratégico, a coisa que você construa, né? Eu concordo total com o Roberto. Isso é fácil falar, né? Mas como é que você muda uma cultura? É mais uma empresa tradicional que tem décadas de atuação, onde muitas das lideranças são pessoas mais velhas que foram educadas, cresceram e atuaram boa parte do seu vida profissional numa lógica taylorista, cartesiana, mecanicista de organização, e estão vivendo essa transição para o mundo VUCA que a gente descreveu, com gerações novas entrando, né? Eu, pessoalmente, vivi isso bastante de perto na Petrobras, que foi um cliente nosso, que tem esse choque cultural bem forte entre as gerações, que tiveram um gap de contratação de quase 10 anos. Então, isso é um tema central que eu vejo. E a mudança é profunda mesmo. Acho que a mudança de cultura e, consequentemente, de estrutura da organização. Eu acho que também a gente tem que começar a repensar como é que a gente estrutura nossas organizações. O Gabriel mencionou aí o Reinventando Organizações, né? Acho que é um livro que está sendo bastante influente hoje. Para quem não conhece, super recomendo. Frederic Laloux. O livro original em inglês, Reinvent Organization, foi traduzido recentemente, e ele traz
acho que a parte mais legal do livro são os cases, né? Tem 12 cases de organizações no mundo que estão funcionando de uma forma radicalmente inovadora. Mas ele não é o primeiro, já tem uma galera, os ingleses começaram anos antes do Laloux com o Beyond Budgeting, além do orçamento, eles já advogavam há 10 anos atrás que eles iam parar de fazer orçamento, parar de fazer planejamento de longo prazo e deviam ter metas flexíveis de curto prazo que ficassem reagindo ativamente ao contexto, né? E aí o modelo de gestão é outro, não adianta você ter estruturas rígidas de organização, cargos super pré-definidos, onde cada um tem que cumprir a sua tarefa, como está escrito no estatuto ou no job description dele, e não tem flexibilidade nenhuma, né? Então, as novas organizações são organizações que pedem, acima de tudo, autonomia. E a autonomia tem como base a confiança. Então, tem uma mudança, de novo, de cultura da liderança e de modelo mental, que é abrir mão do controle, né? O cara que está lá em cima do... Alguém escreveu nos comentários, né, que os líderes têm necessidade de palco. Acho que tem uma coisa muito egóica em torno da liderança hoje, né, das altas gestões. Assim. Então, o cara tem que baixar um pouco o ego e falar, gente, eu não sei a resposta, e eu também não... E não sabendo a resposta, eu não consigo controlar, eu não consigo dizer para os outros o que eles têm que fazer. Como eu, que não sei a resposta no ambiente do mundo VUCA, vou ter a pretensão de dizer que eu sei dizer o que cada um aqui nessa empresa tem que fazer. E aí? Se eu não sei, quem sabe? Né? E essa ordem vem da onde? Se ela não vem de cima para baixo. Então a gente começa a lidar com modelos de organização, são modelos de organização auto-organizados, né? Onde você tem ordem emergente. A ordem, ela surge a partir da interação complexa de diferentes agentes autônomos, né? Os colaboradores da empresa começam a ganhar cada vez mais autonomia, ter alçado de tomar decisão, a organização se torna altamente descentralizada, né? Você permite que as decisões aconteçam cada vez mais na ponta e menos no centro, e o núcleo da organização passa a ser uma prestadora de serviço, né? Eu não estou mais ali para mandar nos outros, estou ali para ajudar os outros a fazerem o trabalho que eles precisam fazer. E aí muda completamente, muda tudo, né? De novo, o líder deixa de ser o chefe e passa a ser o facilitador. A pergunta é, o que eu posso fazer para te ajudar? Não faça isso que eu estou te mandando, né? É uma outra atitude completa e que requer uma revisão de cultura, de valores, de postura, de modelo mental. E aí vai a conversa, né? Sim, eu acho que o Roberto foi muito certeiro também, de novo, de falar dessa questão de cultura primeiro, né? Porque a partir do momento que você entra numa empresa com uma visão totalmente inovadora e, tipo, vamos deixar a empresa horizontal, a primeira reação vai ser, tipo, cara, como assim? Vai ter uma resistência, né? Então, até que ponto também as empresas e as pessoas estão preparadas para essas mudanças, né? Na minha experiência, pouco preparadas. E você, Roberto? Eu trouxe alguns elementos que, não, acho que muito pouco preparadas também, mas eu tomo alguns elementos que são muito importantes aí, que concordo 100%. Um é trazer à tona a facilitação, então, seja para transformação de cultura, seja como ferramenta para municiar as lideranças, a lógica da facilitação ela é muito importante, que é de construir com a inteligência coletiva, é de ouvir, é de anfitriar. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, então não vou adiantar a pergunta, mas eu queria botar uma luz nisso que o Tomás falou, que é fundamental mesmo. E também sobre pré-requisitos para essa mudança de cultura, tem um modelo da Hyper Island que eu acho fantástico, que ele é bem simples, e ele traz como pré-requisito hoje em dia para qualquer cultura de empresa, até muito por esse cenário, esse contexto VUCA, que é 2 pontos que são primordiais hoje em dia, que é ter times com alto nível de alinhamento e alto nível de autonomia. Muita autonomia, pouco alinhamento gera bagunça, gera confusão, cada um vai para um lado, então não funciona. E muito alinhamento e pouca autonomia é o que funciona no modelo quase militar, né? Então uma coisa que é muito engessada. Mas com o poder que tem quando une essas duas ideias, que é alto nível de alinhamento, ou seja, todo mundo sabe por quê, para onde, como, a cada momento, e tem autonomia para se expressar, para dar suas ideias, para trazer inputs, para pensar diferente, para errar, para se expor mesmo. Esses 2 juntos muito poderosos para qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer tipo de cultura, eu acho que pode abraçar isso de um jeito muito legal. E talvez, voltando um pouquinho para a pergunta, né, que colocaram aí sobre as organizações tradicionais, e conectando com o modelo do Cynefin lá, né, é interessante porque as organizações tradicionais, o movimento natural, né, das organizações é simplificar os problemas, né. Se você for olhar os processos que hoje são do domínio do óbvio, né, tipo linha de produção de carro, só botar o parafuso,
Quando o Henry Ford inventou isso lá, um século atrás, era um problema altamente complexo. Né? A lógica do modelo da complexidade, e aí você, à medida que você vai entendendo a complexidade, você transforma em complicado, e à medida que você vai otimizando os processos do domínio complicado, você torna eles óbvios ou simples. Né? Então, as grandes organizações de hoje, na sua grande maioria, elas são altamente, são ganhos de escala, né? Você ganho de eficiência, ganho de escala, elas são altamente eficientes em aplicar as boas práticas do domínio do óbvio e do complicado. Então, você falar para eles que as respostas do passado não funcionam mais, e que agora ele tem que largar mão, né, para começar a criar processos novos, às vezes até uma presunção, né? O cara se sente afrontado, assim, se sente insultado como um líder tradicional dessas organizações. E aí acho que tem uma habilidade de você, como provocador, inovador, facilitador, de saber também ouvir isso, né? Acho que um grande desafio é você não querer trazer um modelo inovador de uma forma muito radical e muito repentina. Esse diálogo geracional, né? Botar os caras da geração mais nova que está entrando nas empresas, junto com o cara mais velho, para conversarem a fundo sobre os seus medos, seus anseios, suas visões de mundo, para também acolher, né, esses medos. Porque se você bate de frente, não adianta nada. Então, como é que você começa a criar essa mudança aos poucos? Né? Isso é uma transição, uma discussão nunca vai funcionar. É uma mudança cultural, e uma mudança cultural demora tempo. Né? Ela tem que ser vivida com calma. Assim. Legal. Gente, só para um ponto, a gente tem mais uns 15 minutinhos, então a galera que tiver perguntas aí, pode mandar, que a gente vai tentar responder elas conforme as coisas forem aqui. E daí a gente comentou um pouquinho sobre facilitação, e eu acho que também dentro da cultura, acho que além de mudar a cultura, acho que uma coisa que deve acontecer é esses líderes não estarem preparados para facilitar momentos e anfitriar conversas significativas, que o Art of Hosting traz bastante. Eu queria ver como necessário, essa preparação também, o líder está preparado a esse ponto de facilitar esses momentos. Fala, Roberto. Quer começar? Quer que eu vá? Então, Thomas, nesse ponto aí, meu primeiro contato com facilitação foi contigo. Tu era meu anfitrião lá no Art of Hosting 2013. E até hoje estamos minhas referências nisso. Nesse ponto, eu quero mais te ouvir mesmo. Legal. Quando você fala de colaboração, né, a gente também faz muita confusão hoje, achando que falar de colaboração é usar tecnologia digital, né? Falar de redes é falar de rede social. E eu acho que tanto a colaboração quanto as redes, elas são padrões de organização que vão muito além do digital, né? Eu já falei isso lá no começo da conversa, queria repetir isso aqui. E ela é uma atitude, né? Uma forma de estar no mundo e de se relacionar principalmente uns com os outros. Então, como a gente foi treinado e foi acostumado muito na lógica mecanicista, né, a ser individualista e trazer respostas prontas, a gente não está acostumado a colaborar de verdade. E aí são coisas muito simples, né? Começa como a gente escuta uns aos outros. Metade do meu trabalho, quando eu abro um espaço como facilitador, é garantir que exista um bom espaço de escuta. Quantas vezes a gente não está junto com um grupo, ou mesmo numa conversa em duas pessoas, né, e o outro está falando, e eu estou muito mais pensando na minha reação àquela fala, né, como é que eu vou contradizer o cara, o que eu vou responder, o que eu acho daquilo no meu julgamento, do que realmente preocupado em entender a fundo qual a perspectiva do outro. O que está por trás do que ele está querendo me dizer? Como é que ele está se sentindo com isso que ele está descrevendo? Eu não estou me colocando no lugar dele para entender a fundo. É uma escuta superficial. Saber escutar profundamente, uma escuta ativa, não é uma habilidade que a gente não aprende a desenvolver, nem na escola, nem na faculdade. Né? Saber respeitar as diferentes visões, saber lidar de forma saudável com a divergência, quando alguém pensa diferente de mim, entender que isso é só um outro ponto de vista, que ele é tão válido quanto o meu, quanto tão válido quanto o do outro. E quando você vê diferentes visões, como é que você consegue criar um espaço de, não necessariamente ter que concordar com tudo, claro, né? O espírito crítico é importante, mas acolher essas diferentes perspectivas. E aí o líder, como é o cara que mais é pressionado socialmente para ser o cara das respostas, é o que menos tem essas atitudes, né? Então, tão importante quanto saber criar o espaço, convidar os outros para estar num ambiente desses, de escuta profunda, de colaboração, de empatia, né, de troca, também saber participar desses processos. Eu também já vi lugares onde tinha pessoas com incríveis habilidades de facilitação e as pessoas não sabiam ser facilitados, né? Então, isso é também uma coisa importante, o contraponto. A gente sempre enfatiza muito a habilidade de facilitar conversas e pouco a habilidade de participar ou ser facilitado. Então, acho que são tudo mudanças de atitude, são profundas, que são coisas simples, na verdade, mas são muito enraizadas, né? Escuta, atenta, respeitar a fala. Quantas vezes a gente não interrompe, corta a fala do outro no meio,
porque veio uma ideia na minha cabeça, eu quero complementar, e o cara não conseguiu fechar. E quando você se perde a possibilidade de criação de coisas novas quando isso acontece, né? Então, essas pequenas atitudes, elas fazem toda a diferença, assim, né? De suspensão de julgamentos, não ser precipitado, não saber ouvir. Isso são habilidades que acho que precisam ser treinadas. Então, acho que é um convite para os líderes, né? Quem está na posição de liderança, de descer do pedestal do herói, entrar num lugar de maior humildade e começar a aprender e a explorar isso, tanto os líderes quanto as equipes, né? Como é que é estar nesses espaços de colaboração e participação real. Legal. Chegou mais algumas perguntas aqui, a gente tem pouco tempo, deixa eu ver se tem como... Eu vou tentar emendar todas elas. Tem essa pergunta, tem uma pergunta de como vocês veem a holacracia dentro desse processo. E deixa eu ver. E que tipo de ações fizeram nessa mudança cultural do tradicional para o digital? Foi feita pela Kathleen, eu acho que é assim que lê. E aí tem uma outra pergunta do Vinícius, que é sugestão de autores que vocês gostem e achem relevantes para ajudar nesse processo de navegação nesse momento de liderança VUCA. A gente tem, então, se vocês puderem, nesses últimos minutos, aí falar um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem, eu repito, a gente pode dividir as perguntas. Deixaria os autores para o final. A gente já mencionei alguns aqui, a gente podia até anotar, depois botar no comentário do Facebook, isso, né, a gente recomenda. A gente podia entrar nas outras perguntas que são mais conceituais primeiro, acho que seria legal. Tá. Então, primeiro, como vocês veem a holacracia dentro desse processo como um todo? Assim, como ela pode colaborar dentro dessas ações de mudança entre a cultura tradicional para a cultura digital? Para mim, essa resposta vai vir muito como eu já falei antes, que é esse ímpeto que a gente tem, esse mindset que a gente tem de querer achar que o cenário novo vai nos exigir modelos novos prontos, aquelas fórmulas mágicas que agora a holacracia é o modelo de gestão que vai salvar o mundo corporativo. Eu acho a holacracia um modelo muito interessante. Se funciona ou não, acho que a resposta não é tão simples. Eu acho que, como eu falei de liderança, modelo de liderança é uma boa referência à holacracia. Mas o negócio é a empresa entender o seu propósito, aonde quer chegar, quem faz parte do seu time, qual contexto que atua, e aí usar modelos como referência, inclusive os modelos antigos, e criar o seu modelo. Acho que qualquer iniciativa de querer se enquadrar num modelo pré-definido tende a ser frustrante. Eu acho que a holacracia é um baita modelo de como as pessoas podem funcionar com menos controle, com mais autonomia, com alto nível de alinhamento. Então, acho que tem muita coisa para ser tirada disso como referência. Mas acho que a chance de alguma empresa querer implementar isso como regra e se balizar nisso tende a gerar mais frustração do que resultado. Eu acho que conecta muito com o que você falou lá no começo, depende do contexto, né? Qual que é o contexto que eu estou vivendo? Completa aí, Thomas. Não, perfeito. Acho que o Roberto pegou na mosca, assim, no alvo. Acho que é o ponto central que eu queria trazer, né? Cuidado com as receitas de bolo. Eu acho que a holacracia, ela tende a cair um pouco nesse lugar. Acho que como princípio, eu acho muito bacana. E tem outras, né, para citar. Sociocracia também, tem o pessoal que fez a Sociocracia 3.0, que integrou algumas práticas da holacracia. Eu acho que até o contexto da holacracia, né, para quem não conhece, aí é uma consultoria americana chamada Holacracy One, que veio da área de software, eles desenvolveram esse modelo de gestão, que tem muitos dos princípios que a gente falou, da autonomia, horizontalidade, auto-organização, mas eles transformaram isso num trademark, né? Botaram o carimbinho deles em cima, isso aqui é a marca registrada nossa, começaram a vender o método. E aí, a partir do momento que fizeram isso, né, botaram na caixinha, começaram a vender o método holacracia, caiu nesse risco que o Roberto descreveu, e eu sou altamente crítico também, mas eu acho que, assim, como inspiração, inclusive é um dos cases que o Frederic Laloux traz no livro do Reinventando Organizações, né, é a holacracia. Eu acho que vale super estudar, mas eu não aplicaria ele como uma solução pronta, assim, de forma alguma. Acho que tem que ser criado de dentro para fora. Eu concordo total com você, Roberto. Acho que as empresas inovadoras que se vê hoje no mercado, e tem algumas super referências no Brasil, né, a Mercur aí no Sul, a Vagas.com em São Paulo de seleção, tem algumas empresas que são referências, elas estão criando o seu próprio modelo, né? Elas estão entendendo essa mudança dos tempos, estão lidando com as questões internas que isso traz de relação entre a equipe e da liderança, e estão desenvolvendo modelos que acabam sendo muito parecidos com a holacracia às vezes, né? Mas não foi a implementação pronta. Então eu acho que isso é o ponto central. Legal. Gente, a gente tem mais 5 minutinhos.
E daí o Vinícius aqui perguntou de queria sugestões de autores ou pensadores que acham relevante para nos ajudar nesse processo de navegação de momentos. Tinha mais uma pergunta, não tinha, Gabriel, de conceito antes dessa? Tinha falado de duas, tinha, tá? Além da democracia. Que tipo de ações vocês sugerem para a mudança cultural tradicional para a cultura digital? Uau! Essa é mais 2 webinários inteiros para responder. Vai ficar de dica para o próximo, né? Não, aí acho que tem todo um conjunto de estudos, né, sobre como é que faz essa mudança, essa transição de cultura, né? Tem vários caminhos possíveis. Existe o radical, né, tentar implementar um novo modelo de gestão, como a holacracia, por exemplo, né, e tem o caso da Zappos, por exemplo, empresa online de sapatos comprada pela Amazon, que tentou fazer isso, tentar implementar a holacracia top-down, assim, meio vira-chave, que é super arriscado. Tem uma outra abordagem, você tentar trazer algumas práticas por vez, para a empresa inteira, mas, vamos fazer reuniões mensais com roda de conversa, em vez de uma reunião tradicional, usando um objeto da fala. Você vai inserindo algumas práticas inovadoras, uma por vez, assim, uma a cada mês, a cada 6 meses, você vai trazendo alguns elementos inovadores de práticas colaborativas, né? Ou um outro modelo é você criar uma área protótipo. Você tem um departamento de marketing, sei lá, o departamento de produtos X, e fala, agora a gente vai criar uma área protegida, aqui uma bolha quase que em torno de vocês vão ter autonomia, liberdade de orçamento de X para poder implementar uma prática inovadora. E aí ele vira um protótipo, né? Tipo, uma área da empresa vira um segmento protótipo que depois pode ser replicado para outro. Então tem várias formas de você tentar trazer essas novas culturas, isso aí também vale vários outros webinários, mas também não tem um jeito certo, né? Mas o importante é ter essa paciência e principalmente trabalhar valores, né? Acho que isso é o mais importante. Você ter muito espaço para conversar em todos os níveis da organização sobre os medos, anseios, pressupostos, modelos mentais, crenças, por que eu acho que isso não vai dar certo, né? Quais são os meus medos com isso, desconstruindo esses medos. Então é um processo conversacional e de médio e longo prazo, né? Acho que isso, para mim, é o mais importante, independente de qual dessas estratégias você usar para implementar, né? Não sei, Roberto, você tem mais alguma dica que caiba nos minutinhos que a gente tem, mas... Eu acho que esses 2 pontos que trouxe são muito bons. Eu gosto um pouco mais da primeira ideia, que é ir inserindo aos poucos práticas que vão trazendo maturidade para as pessoas em relação aos novos modelos, que vão levando aos poucos essa transição. Uma prática que eu acho que funciona como case sempre muito bom para depois ser transposto para outras áreas da empresa é criar, por exemplo, comitês de gestão que funcionem com temas específicos, que funcionem de forma autogerida. Então, tu cria núcleos para discutir pontos pertinentes do negócio, mas que funcionem num modelo que ele é autogerido, que tenha uma abertura para pessoas de diferentes níveis hierárquicos, diferentes áreas, trabalharem de forma integrada. Então, esse, por exemplo, é um modelo que eu já vi acontecer em algumas empresas, que ele gera esse case que pode sim funcionar um modelo que toma decisões em grupo, de forma multidisciplinar, e que integra várias áreas, e que é produtivo, que dá resultado, e que funciona, sabe? Então, como é que eu posso fazer a minha equipe de supply chain ser mais assim também? Então, acho que esses comitês de gestão para assuntos pontuais do negócio geram um case legal para depois a gente conseguir trazer para uma unidade de negócio, para uma área, para uma equipe. Legal. Gente, a gente tem mais 2 minutinhos aqui e a gente tem um recado super especial antes de agradecer o Roberto e o Thomas. E Vinícius, só para não te deixar no ar também, a gente posta ali no evento no Facebook algumas referências de coisas que a gente comentou hoje, referências de livros e de artigos, coisas interessantes que possam dar uma base teórica assim, para esses assuntos que a gente comentou hoje. Mas aí o recadinho que a gente queria deixar que hoje a gente está abrindo as inscrições para o workshop que vai acontecer dia 15 de junho em São Paulo, e vai ser em parceria com a Prime Sale, junto com o Roberto. Se o Roberto puder explicar aí um pouquinho sobre o curso, acho que seria super legal. Esse é um convite bem especial. Dia 15 de junho a gente vai estar reunido aqui em São Paulo, Manifesto Prime Sale, justamente para aprofundar mais todo esse contexto de incerteza, esse contexto complexo, e aí falar bastante sobre liderança. Então, a gente teve já o encontro, esse mesmo encontro aconteceu em Porto Alegre no ano passado, foi muito bom, foi um sucesso, então a gente está agora replicando aqui em São Paulo, e a grande ideia é essa, a gente vai trazer algumas referências que a gente trouxe aqui mais aprofundadas, vai falar um pouco mais sobre essa lógica desse ambiente de negócios complexos, de que forma que isso impacta a liderança, e vai também ter um trabalho de desenvolvimento em relação a isso, que é
de quem vai participar com a gente desse encontro, se entender em relação a esse contexto e até pensar em ações e mudanças que pode incorporar para a sua realidade. Então ele vai ter a parte sim conceitual, que a gente estava conversando aqui, mas também vai ter a parte bem prática e bem de autoconhecimento de como é que eu me posiciono, como é que eu me insiro nessa transição para esse mundo complexo, incerto, digital. Então, como o Gabriel falou, 15 de junho, em São Paulo, na represa de Guarapiranga, no Yacht Clube Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Vai ser das 8 às 18 horas e as inscrições começam hoje. Isso. E daí a gente, como as inscrições começam hoje, a gente está com um desconto especial, até para divulgar no webinário. Então, quem se inscrever até amanhã, meia-noite, tem 20% de desconto. Então, divulguem para a rede, para quem vocês conhecem. E a gente está aí para tirar dúvida, a gente vai postar o link de compra também no evento no Facebook. E qualquer coisa a gente está à disposição, a gente da Manifest e o pessoal da Prime Sale, com certeza, estão aí para tirar qualquer dúvida. Para finalizar, gente, Roberto e Thomas, muito obrigado. Acho que o papo foi super rico, a galera interagiu bastante, acho que a galera super curtiu. Se vocês quiserem deixar algumas palavras finais, aí eu só queria deixar o meu agradecimento em nome da Manifesto por despender uma hora aí para essa conversa super interessante. Já queria deixar muito obrigado aqui e abrir para vocês aí fazerem os agradecimentos. Pô, uma honra estar com vocês. Só tenho a agradecer mesmo por esse bate-papo. Para mim também foi muito rico, aprendi bastante. Ouvir vocês sempre traz muitos insights, aprendizados. Então, para mim foi uma delícia estar com vocês uma hora aqui, mesmo que online e não ao vivo. Foi show de bola. Valeu, Roberto. É isso aí, agradecer a oportunidade. Valeu pelo convite. Sempre grande prazer estar com vocês todos aí, né? Acho que a Manifesto e a Prime são duas empresas super parceiras. Então é um prazerzão. E, Roberto, fiquei com vontade aí, hein, desse workshop. Por ser lá no Wix, imagino que vai ter vela, né? Sim. Ótimo gancho. Eu tinha passado por essa batida. Sim, vai ter 2 horas de velejada, então vamos ter uma parte prática, vivencial de velejar. E tu, nosso fundador, Vica, né? Vai Exatamente. Ter 2 horas de experiência Vica, tipo, real. Na veia, que é lidar com mudança de vento, de ambiente, de circunstâncias em geral, ter que lidar com uma tripulação desconhecida e liderar nesse cenário. Então, a parte vivencial vai ser uma parte importante como ferramenta do nosso dia. E sei que tu gosta de velejar também, Thomas. Então, por mais um motivo ainda, tu é nosso convidado de honra. Mas tá de casa, né? É só chegar. Legal, que bom. Fico feliz, devo vontade. Eu cresci na Guarapiranga, ali é um lugar ótimo para quem curte vela, sabe que lá o vento a cada minuto de um lado, é um ótimo lugar para treinar isso aí. Então, deu coceira aqui, vontade de estar com vocês. Boa. Valeu, gente. Obrigadão pelo convite aí. Obrigadão, gente. Obrigadão por todo mundo que ficou também até agora. Tem bastante gente com a gente. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima aí. Valeu, Roberto e Thomas. Boa noite aí, gente. Valeu, boa noite gente. Tchau.